Olá, eu sou Arlene Gomes, especialista em gestão ágil para imobiliárias. Seja muito bem-vindo ao Acelera 220 Cast. Nessa temporada, ele tem o apoio da Credipago, que é pioneira em garantia do aluguel sem fiador, da Loft, plataforma marketplace imobiliário, a Cred Home, plataforma multibancos, ao Zap+, pronto para toda mudança, reinventando a experiência em portais de imóveis. E nessa temporada eu convido empreendedores, empresários, executivos para inspirar você que é proprietário, líder de imobiliária, com histórias inspiradoras, com desafios, com mudanças. O que esses empresários conseguem trabalhar com o engajamento de equipe, quais os desafios que eles já passaram. E hoje eu tenho o privilégio de receber o Aristides Newton. Seja muito bem-vindo, viu, Aristides? Obrigado. Que vem nos inspirar com a sua jornada linda de história de vida. O Aristides, neste programa, falar um pouquinho da história dele, gente, é enorme, viu? Mas fiz um breve resumo aqui, é bem inspirador. Ele foi cofundador da Localiza Franchising, atuou na coordenação da expansão da Localiza e já ganhou uma das maiores premiações do franchising brasileiro, como a franqueadora do ano e pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como a melhor franquia do Brasil. Hoje é Senior Advisor para diretores e executivos de empresas, conselhos de sócios e de administração, além de mentor em franchise e conselheiro do Credfieng, cooperativa financeira da rede Sicoob. Mais uma vez, Aristides, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. E conta um pouquinho dessa jornada. É tão linda. A gente estava vendo um vídeo aqui, antes da gente começar, da homenagem que a Localiza fez quando você saiu e das outras empresas que você passou. Fico imaginando o tanto de desafio e um monte de mudanças que você não teve que lidar nessa sua trajetória. Eu vou começar de uma forma diferente. A gente tem 3 certezas na vida, Arlene. A primeira certeza é que nós vamos morrer um dia. A segunda certeza é que nós vamos pagar impostos. Até o ar que a gente respira, a gente está pagando impostos. Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. E a terceira certeza é que nós temos que mudar. Então, isso fez parte da minha história de vida. Eu, com 13 anos de idade, eu comecei fazer da minha vida o que eu não sabia que eu estava fazendo empreendimento. Então, eu hoje tenho bem claro que a minha vida é feita de um empreendimento. E procuro passar isso nas minhas palestras para as pessoas que convivem comigo, que o maior empreendimento ele tem nome e sobrenome. No meu caso, o maior empreendimento da minha vida chama-se Aristides Newton. Então eu quero dizer para você que comecei como office boy, varrendo o chão e servindo café para as pessoas, com muita humildade e com muita determinação. E com a vontade muito grande de vencer. E isso, a partir dos 16 anos, eu me tornei cidadão brasileiro. Eu saí de Belo Horizonte e fui para outras cidades e capitais do Brasil, porque eu atuava no segmento de construção pesada. Então participei das grandes obras do Brasil e tenho muito orgulho quando eu vejo a Transamazônica, quando eu vejo a Ponte Rio-Niterói, quando eu vejo Itaipu. Um pouquinho do meu sangue está ali naquela obra. Então isso me fez um dia também construí parte da BR-101 entre Curitiba e Florianópolis e foi o que me aproximou da ilha de Santa Catarina, a Ilha da Magia. Então eu tenho muita satisfação também de ser hoje um cidadão meio mineiro e meio catarina. Mas eu gostaria de dizer a você o seguinte, que a vida me reservou o privilégio de ser um dos fundadores da Localiza e depois de ter uma experiência na África, onde eu trabalhei por 3 anos na Argélia, no deserto de Saara, eu retornei ao Brasil e participei da mobilização da obra do Iraque e depois retornei definitivamente àquilo
que estava previsto na minha vida, que era a Localiza. E fundei a área de expansão da Localiza. Comecei com 13 agências e deixei a empresa com 600 agências em 2009. Então, tudo isso faz parte de uma história muito grande, porque envolve não só o Brasil, mas os demais países do continente sul-americano, além de Aruba e do México. Então, isso me dá muito orgulho e muita satisfação, porque naquele tempo não existia ainda o franchising. Era licenciamento de marca, e licenciamento era a palavra de ordem do dia. E nós fomos pioneiros no Brasil em 1987, criando a Associação dos Franqueadores do Brasil, que depois foi sucedida pela ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, e a nossa atividade se desenvolveu num país continental, onde o segredo do nosso negócio é fazer coisas, a mesma coisa, por pessoas diferentes, em locais diferentes. Então, essa é a estrutura básica do franchising. Então, a gente está em constante mudança, porque não existe uma cidade ou um mercado parecido com o outro. Os marqueteiros, aqueles que são especialistas em marketing, eles acham similaridade entre etnias, entre poder de compra, entre situações econômicas, mas no franchising todos têm que ter o mesmo padrão de negócio. Então, quando você tem o privilégio de tomar uma Coca-Cola aqui ou em Manaus, o sabor é o mesmo, sabe? Você desfrutar o prazer de morder o McDonald's, perfeito? Você sabe que aquele hambúrguer é o mesmo em qualquer um dos países que ele esteja ou em qualquer lugar do Brasil. Então, essa é a vantagem da padronização. E cada produto e cada mercado tem as suas especificidades. Então, essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para você, Arlene. Nós temos que nos adequar às especificidades de cada mercado. Então, eu vou lhe contar um segredo. Quando nós fomos para a Argentina, fomos fazer a internacionalização da Localiza, nós chegamos lá, naquela época, o dólar valia um peso. Olha a diferença de hoje, hein? Hoje a inflação seis e pouquinho, está lá nas alturas. Está lá nas alturas. Bom, mas foi na época do presidente Menem que houve o Plano Cavalo e nós chegamos à Argentina porque lá faltavam carros. Então era o mercado ideal para nós chegarmos lá com aluguel de carros. Uhum. E nos associamos à principal fábrica de automóveis do país, que era o Grupo Macri, que fabricava na época Fiat e Peugeot. E chegamos na Argentina e tivemos que adequar o nosso processo de trabalho aos hábitos dos argentinos, que é bem diferente dos brasileiros. Imagina. Mas depois isso nos deu condições de evoluir para os demais países sul-americanos. E isso nós já tínhamos a experiência, por exemplo, da franquia Metro em São Paulo, porque atuar no mercado como São Paulo, que tem uma grande área metropolitana, é muito diferente de atuar no mercado concentrado como o mercado, por exemplo, de Goiânia. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de adequar o nosso serviço, o nosso trabalho, os nossos procedimentos às especificidades de cada mercado. Uau! Aristides, com essa trajetória, passando em diversos países, trabalhando com diversas culturas, eu fico imaginando, tem uma pergunta que está aqui na minha colinha, quais foram os desafios? Porque eu fico imaginando a mentalidade de superar desafios, estar preparado para mudanças. O que você diria para os proprietários, para os líderes de imobiliária, para as pessoas que trabalham no mercado imobiliário ou para outros empreendedores que vão estar nos escutando, vendo esse vídeo? Como que você fez para driblar esses desafios? Como é que você preparou a sua mentalidade? O que você faz? O que você fez para passar por tantas coisas, eu imagino, né? Bom,
A primeira coisa é o seguinte, o primeiro desafio que nós, empreendedores e empresários, enfrentamos é saber ouvir, conversar muito, se comunicar. 2 ouvidos E uma boca, né? Então, nós temos que ter um ótimo relacionamento interpessoal. Então, chegar num determinado mercado, conhecer todas as pessoas, mesmo aqueles que não sejam do país do partido de nossa preferência, nós temos que nos relacionar com todo o mercado. E este é o primeiro desafio, também saber quais são as diferenças desse mercado para outros mercados que nós conhecemos. Então, quando a gente tem um cliente, nem todo ele vem carimbado que ele é igual exatamente àquele outro. É diferente de quando entra numa perfumaria, como Boticário, você vai comprar um determinado perfume ou você vai comprar uma determinada grife. Não, o cliente, ele por si só, ele é diferente. E as suas necessidades são distintas. E muitas vezes o seu poder de aquisição tem determinadas características que nós temos que ajustar com habilidade para que a gente possa realmente ter sucesso em vendas. Bom, e depois é encontrar aquela pessoa ideal. Para vender um imóvel, eu tenho a seguinte teoria aristidiana. Você agora aprende esse jargão. termo, esse jargão aristidiano. Eu tenho símbolos que um dia nós podemos conversar sobre ele. Mas para vender um imóvel, você precisa exclusivamente de um cliente. Não mais que um cliente. Relacionamento com esse cliente. Como se relacionar com esse cliente, como encantar este cliente. A busca da excelência parte também como um fator importante para que a gente vença os desafios da venda. Então, quando eu cheguei uma vez no estado de São Paulo, na cidade de Marília, eu precisava de um franqueado para aquele importante mercado paulista, que na época estava explodindo, porque foi a época onde começou o plantio do agronegócio de laranjas. Então, se exportava muita laranja e tal. Depois foi para a região de Bebedouro, mas no início foi lá em Marília que eu tive a noção exata deste negócio. Aí um prospect que eu tinha me disse: Aristides, como que eu vou entregar um patrimônio, um automóvel, para um desconhecido? E eu falei: o senhor só tem 3 minutos, certo? E ele falou: mas como eu vou fazer isso em 3 minutos? Eu vou entregar um automóvel para um desconhecido? Isso vai ter muito roubo. Aí eu disse para ele: pois é, isso é exemplo de supermercado. Quando as pessoas chegavam antigamente nos armazéns, compravam alguma coisa e pedia, de acordo com uma lista, aquilo que ele queria. Hoje não, as pessoas vão e escolhem. E tem o direito de escolher a marca preferida. Assim é o mercado e assim também acontece com aluguel de carros e com imóveis. Perfeito? A pessoa tem o direito de escolher. Nem todos querem exatamente aquele carro e muitas vezes não agradam muito da cor. Perfeito? Imóvel é a mesma coisa. Nem todos querem um imóvel que tenha o sol da tarde ou que tenha o sol da manhã. Ou muitas vezes a pessoa não quer comprar, quer alugar o imóvel. Enfim, nós temos que ter alternativas e soluções que encantem o nosso cliente. Então, o principal desafio é buscar o encantamento do cliente para que a gente tenha sucesso na atividade. Muito bom. E dá um exemplo da sua trajetória que você acredita que você conseguiu trabalhar esse encantamento. Eu vou contar para você uma coisa. Naquela época que nós chegamos na Argentina, desculpe eu falar de novo da Argentina, porque eu tenho muito orgulho por ter iniciado a internacionalização da Localiza pela Argentina e fazer de lá a sede da Localiza Internacional. Mas, naquela época, a Argentina vivia um momento de uma alegria muito grande
com muitos bons negócios, com programas de privatização. Enfim, a Argentina é um exemplo para o Brasil. E eu tive a oportunidade de bater um recorde que eu tenho muito orgulho de comentar sobre ele. Em 9 meses, eu franqueei 60 cidades na Argentina. Então, eu fiz uma rede de 60 cidades em 9 meses. Por coincidência, foi um período semelhante ao parto. Não, foi uma coincidência de Deus, perfeito, mas o que era? Primeiro, eu conhecia pouco a Argentina. Segundo, eu tinha a Fiat e a Peugeot para me apoiar e procurei ter o máximo de informações para poder, quando conversasse com alguém de Bahia Blanca, sabia exatamente onde estava a Bahia Blanca e quais suas características, que eram completamente diferentes de Mendoza ou de Córdoba, e diferente de Rosário, e assim eu dominava inteiramente o mercado da Argentina. Então é muito importante, e isso a gente que lida com o público, saber estudar com profundidade cada característica de cada mercado para que o cliente seja satisfeito em todas as suas necessidades e para que ele lembre com saudade aquele momento mágico da venda. Criar momentos que fiquem para a eternidade, né? Exatamente. Isso aí, o caso que eu te contei, eu tenho muito orgulho desse período da Argentina. Mas eu vou te falar, viu? Tem outros que me deram muita saudade. Vou falar 2 para não me alongar muito. O primeiro deles, os 7 primeiros franqueados. É como se fossem 7 casamentos iniciais, certo? Aquilo foi um momento de grande emoção em toda a Localiza. Todos nós chorávamos de emoção, certo? E aqueles 7 primeiros empresários disputavam quem que queria ser o primeiro, perfeito? Mal sabia que ia fazer parte de uma das maiores redes de automóvel, de aluguel de carros do mundo. Então, e isso foi um ponto muito importante. O outro ponto importante foi a minha franquia de Passo Fundo. Então, nós estávamos lá em Passo Fundo, já com escolhido o nosso futuro franqueado, e a noite foi chegando e cada vez mais eles querendo ler o contrato, perguntar dúvidas e tal, e eu louco para assinar o contrato, morrendo de fome, doido para ir comer um churrasco, sabe? E não chegava aquela hora, quando de repente o tempo fechou. Parece uma mensagem de Deus, né? O tempo fechou, nós dentro da concessionária Fiat, eu e mais 2 gerentes meus, dentro da concessionária Fiat, eu doido para colocar a minha caneta e assinar o contrato, de repente a luz apagou. A luz apagou e foi uma decepção total. Assinou o contrato? Nessa hora, os donos da concessionária, meus futuros franqueados e meus amigos hoje, disseram, vamos deixar para assinar amanhã? Eu falei, não, vamos arrumar umas velas. E foi o único contrato que eu assinei por 5 anos à luz de velas. Então isso ficou na história. Se fosse hoje, a lanterna do celular. Do celular. Naquele tempo não existia ainda a lanterna do celular. Então assinamos à luz de velas e foi um momento muito emocionante que marcou muito a minha vida, entre outros que eu vivi. Porque sabe o que acontece? A gente acostuma assinar contrato, eu fico imaginando um profissional de imóveis. Toda vez que ele assina um contrato, passa para o outro, bom, virou essa folha, vamos passar para o outro, e vamos passar para o outro. Banalizou. Mas tem uma coisa, cada contrato deve ser comemorado com uma nova emoção, sabe? É isso que é importante que eu vejo na vida como empreendedor. Cada novo negócio é uma nova emoção e tem que ser comemorada. E nós temos que saber que nós temos
que lutar todo dia em busca de um leão, sabe? Que nós devemos tomar com o símbolo aristidiano de uma colher, tomar uma colher de humildade todos os dias e ter muita fé e confiança de que tudo vai dar certo. Amém. Porque nós estamos na vida empresarial e na vida de empreendedor para dar certo, fazer as pessoas felizes, fazer o país progredir, fazer a sociedade ser cada dia melhor para nós, para os nossos filhos e para as futuras gerações. E encantar sempre o cliente, não podemos esquecer desse detalhe. Fundamental. O encantamento do cliente é importantíssimo. Um cliente satisfeito, temos que lembrar daquela regra muito tradicional, conta para no mínimo 6 ou 7. Gera indicação. Certo? Gera indicação, que recomendação. É o melhor cliente, o cliente que vem de indicação. O boca a boca funciona muito bem. E isso é importante que a gente faça um bom trabalho. E não pode esquecer também o seguinte, do pós-venda. Então, outro aspecto, já concretizada a venda, passado um tempinho, lembrar de perguntar, você segue satisfeito? Eu posso te ajudar de alguma coisa? Como é que você está nesse imóvel? Está gostando? Você está gostando do imóvel? Ou você gostaria de mudar algum dia? Quem sabe surge uma nova oportunidade. E quem sabe isso pode gerar até, olha, eu estou te recomendando para um amigo, certo? Este é o segredo do negócio. Perfeito? Então, o contador, o corretor, aquele que tem a habilidade de lidar com um público que muitas vezes quer pôr defeito naquilo que ele está vendo, para poder baixar o preço, e ele tem que mostrar as vantagens para poder justificar que ele, como cliente, está pagando o preço justo. E este é o grande desafio, sabe? O cliente sentir que está pagando o preço justo. Muito bom. Você falando dessa história sua do contrato e contando um pouquinho dessa história aí de encantamento durante um processo de relacionamento, durante uma venda, me lembrou um diretor que eu tive o privilégio de ter em uma das imobiliárias na imobiliária que eu trabalhei, que ele falava assim, a gente não pode deixar o cliente dormir. E você pegou ali a vela e assinou o contrato. Exatamente. É muito importante não deixar para o dia seguinte o que se pode fazer hoje. O negócio pode ir para água abaixo. E uma coisa muito importante, é como eu comparo dentro dos meus símbolos aristidianos com a fruta. Ela tem um momento certo de ser colhido. Então, aquela fruta tem um momento certo, senão o abacate cai do pé e ele abre, e aí quem vão desfrutar dele são os pássaros e os outros animais. Perfeito? Então, assim eu acredito também no negócio. O negócio tem o time certo e não pode ser antes e nem depois, porque também a gente tem que se controlar muito. E esta é uma outra ótica que eu coloco para você, que é o controle, porque a gente quer antecipar. E muitas vezes o tempo é o tempo do cliente, sabe? A gente ter essa habilidade, resiliência, nós temos a perspicácia e a inteligência de fazer aquilo no momento certo, certo? E não deixar para o dia seguinte e com isso deixar que o cliente também tenha a satisfação de que está fazendo o melhor negócio da sua vida. É outro ponto que eu quero deixar bem claro nessa minha exposição. Todo negócio, independente do tamanho, deve ser o melhor negócio da vida, sabe? Senão, ele não deveria existir. Perfeito? Então, deixar boas impressões. Sempre deixar a melhor impressão possível, independente do tamanho do negócio. Ok? Ok. Muito bom. Aproveitando essa sua jornada desbravadora de franquias, nesse mundo afora, que você já passou em vários países, né, trabalhando nesse sentido,
Sim, para um proprietário, para um empreendedor de imobiliária que quer iniciar seus primeiros passos, entender como é possível transformar a sua empresa em uma franquia, é possível? Positivo. É possível e Como fazer isso? nós temos aqui no Brasil uma franqueadora internacional que é a Rimax, né? E com muito sucesso e temos outras Verdade. franqueadoras e é possível perfeitamente desde que se adeque às características do mercado. Então, um mercado como Punta del Este é diferente de um mercado como a Grande Buenos Aires ou como a cidade de Montevidéu. Então, cada mercado tem que ser estudado e a expansão tem que ser feita através de pessoas. É importante que a marca tenha conceito, prestígio e destaque. Então, é muito importante que a marca tenha um diferencial para que ela possa ser comprada e para que ela possa receber royalties. Perfeito? Que é a base do franchise. Então, é importante que isso seja feito a experiência dentro do mercado ou dentro dos mercados em que atua o empresário imobiliário, para que ele possa, então, depois expandir e quando ele já tiver com segurança suficiente no mercado brasileiro, ele levar a marca para o mercado internacional, escolhendo qual o país ideal para começar aquela atividade. Eu vou te dizer um segredo. Eu tinha um grande desafio na vida. Eu tinha quase toda a América do Sul franqueada, mas não tinha o Chile. Interessante. Mas o Chile, o tigre naquela época, o tigre latino-americano, um dos países que era exemplo para todos nós, marcas de aluguel de carro existiam 36 naquela época. E eu não conseguia chegar no Chile, certo? Aí eu fui um dia, com muita persistência, com muito estudo, eu fui descobrir. É porque o chileno tinha determinadas características que são distintas dos demais países sul-americanos. E foi a partir daí que eu tive uma grande felicidade e marcou um grande momento da minha vida. Eu consegui um concessionário Chevrolet em Santiago do Chile e que veio a Belo Horizonte para assinar o contrato. Então, tudo pronto, a gente já tinha lido o contrato, já estava tudo de acordo, e eu chegava no final da tarde e falava, é hoje, né? Não, ele deixava para o dia seguinte. Aí deixava para o dia seguinte, chegava no dia seguinte, eu falava, não é possível. Aí a gente ficava sofrendo à noite e tal, será que ele vai desistir? Será que está inseguro e tal? No dia seguinte, passava o dia todo e tal. Chegava no final do dia, ele deixava para o dia seguinte. E assim durou uma meia dúzia de dias. Perfeito? Até quando, no final de 6 dias para 7 dias, eu chamei o presidente da empresa chilena, que estava aqui em Belo Horizonte. Conversei muito com ele, ele chamava o nosso feijão tropeiro de farofa de feijão. E eu conversei muito com ele sobre os nossos hábitos, sobre as comidas mineiras. Já tínhamos levado em todos os restaurantes típicos aqui de Minas Gerais. E para entrar num assunto, falei, bom, nós precisamos decidir uma coisa. Estamos nós dois aqui, precisamos assinar esse contrato. Ele falou, Aristides, desculpe, mas eu vou pedir para trancar a porta da sala. E eu fiquei assustado, né? Certo? Perfeitamente. Eu fui lá, tranquei a porta, certo? Estamos só nós dois aqui. Aristides, eu queria lhe dar uma informação que durante o período da guerra, lá no Chile, a Igreja Católica adquiriu participações em várias empresas lá no Chile. E uma das empresas que ela adquiriu 45% é a nossa. Então, até aquela hora eu não sabia disso, né? Então ela tem 45% da nossa empresa. E nós estamos esperando a eleição do Papa em Roma
porque o cardeal nosso do Chile está lá em Roma, participando da escolha do Papa. Na hora que sair na Capela Cristina a fumaça, nós vamos ter contato com o cardeal para podermos assinar o contrato. E foi o que aconteceu no dia seguinte. Então, é um fato marcante na história, na minha história profissional, e que marcou muito a minha vida, o desafio de montar uma localiza no Chile. Nossa, fico imaginando. Que frio na barriga e que sentimento de superação que você não teve nessa época, viu? Não tem dúvida. Muito não legal. tem dúvida. Aristides, voltando nesse... E muito emocionante, e aí faz parte também de mais uma filosofia aristidiana, eu tenho orgulho de ter tido como franqueado a nossa Igreja Católica. É uma honra e uma satisfação muito grande. Bom. Eu tenho outras histórias de igreja, mas outro dia nós podemos contar sobre outras religiões também. Mas a Igreja Católica, para mim, é um exemplo, e isso faz parte, vamos dizer, da minha história de vida. Nós vamos ter que marcar o episódio 2 com Aristides para a gente ver essas mais histórias, que são muitas histórias Com dessa muita jornada. E a gente está chegando ao final do nosso episódio, mas antes eu queria que você falasse um pouco para o empreendedor, proprietário de imobiliária que está ali querendo expandir, abrir sua franquia mesmo do Brasil, ainda pensando em internacionalização, mas no Brasil, ele procura quem, Aristides? Ele te procura? Onde que ele vai para entender como estruturar esse padrão, essa excelência, colocar esse nome no mercado? Bom, é muito importante que nem todos têm o mesmo conhecimento da atividade de franquia e que acham que franquia é um negócio que já vem com a receita de sucesso. Não é bem assim. É construído. Perfeito. Ele é construído e deve ser, vamos dizer, o objetivo para a empresa que quer expandir e que tem um grande mercado, principalmente num país como o nosso, que é o Brasil. Então, eu gostaria de lhe dizer que é importante que cada empresário, tendo oportunidade, procure a literatura existente a partir das revistas Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Franquia em Negócios. Procure assistir qualquer programa que comente sobre franquia. Leia a respeito de como funcionam os fundamentos da franquia. E, definido que quer expandir através da franquia, da marca, e de seu negócio, então é importante que procure um dos consultores de franquia, existem muitos no Brasil. Então, aqui em Minas Gerais, eu recomendo a franquia que é dirigida pelo meu filho e meu sucessor no franchise, que é a Loja de Franquia, e que hoje se associou a um grande grupo de Joinville, que chama 300. Então, eles são especialistas em formatar e expandir a franquia. Então, eu sempre tenho a oportunidade de dar palestras para futuros franqueados e eu recomendo que existem grandes consultores de franchising em São Paulo, no Rio de Janeiro, e é importante que os consultores sejam associados à Associação Brasileira de Franchising. Uma dica importante. É importante porque essa chancela demonstra que aquele consultor cumpre todos os mandamentos e os procedimentos do franchising. Perfeito. Então, essa é uma recomendação que eu faço, inclusive como ex-diretor da ABF, a nível Brasil e a nível Minas Gerais. Mas é importante que também o empreendedor tenha no seu negócio algumas características que o distinguem dos demais, certo? Que isso crie barreiras de entrada para os concorrentes. Então, é importante que o empresário procure
Um pouco de diferenciação. Um pouco de diferenciação para que ele possa ter sucesso. Eu estou vendo uma transformação muito grande no mercado, agora já fazendo um tour final e falando um pouco do mercado, a minha visão hoje para o mercado de imóveis. Eu estou vendo uma grande transformação a partir da era digital, certo? A partir do surgimento de empresas, você falou há pouco sobre a Loft, mas eu vejo outras empresas com mecanismos de aluguéis através de sistemas informatizados e com uma rapidez e uma fluidez muito grande. E é importante também que o mercado de compra e venda de imóveis, ele toma características completamente diferentes. Eu vou citar alguma coisa para você como um observador. Essa semana passada, uma empresa em São Paulo ofereceu para um imóvel que estava sendo lançado e que estava muito distante da estação de metrô, o Uber durante 2 anos para o futuro proprietário de um dos apartamentos. Muito criativo. É muito criativo. Então, essas soluções vão aparecendo a cada dia, perfeito? E é importante que o empresário esteja atento a tudo isso e esteja sempre em contato com as novidades que as consultoras que têm áreas de pesquisa procurem ver nos grandes mercados e que se adequam aos mercados específicos onde ele está situado. Então, essa recomendação que eu faço, porque eu tenho 23 anos que tenho imóveis em Jurerê Internacional. Não por coincidência eu escolhi a melhor praia. Naquela época não era a melhor praia de Florianópolis, perfeito? Mas tive esse privilégio e quero lhe dizer que o mercado hoje de Jurerê Internacional é muito diferente de 23 anos atrás. Imagino. Lá é um mercado que está super competitivo, como várias partes do Brasil, e os imóveis também tomaram uma dimensão bem legal, bem grande. E isso não tem dúvida. E o negócio de imóveis é um ativo que está muito ligado também à estabilidade econômica. É um investimento seguro. Então, este é um grande privilégio que todos os corretores têm na mão. Eles vendem um empreendimento que é diferente do mercado de ações, do mercado de seguros, que é um empreendimento imobiliário que eu vou ter a satisfação de te confessar que em 23 anos que eu comercializo imóveis sem muita pretensão de ganhar dinheiro e tal, nunca tive um prejuízo. Porque imóvel é uma coisa certa. Exatamente. Sempre comprar na hora certa e vender na hora certa e saber que tem o tempo para maturação e tem o tempo certo. Perfeito? E lembrando daquilo que eu falei no início, nós precisamos só de um cliente. Não precisamos mais do que um cliente. Muito legal essa sua consideração, porque hoje em épocas de marketing digital, eu atendendo aí líderes de imobiliária, gestores de imobiliária do Brasil todo, tem uma corrida por mais leads, que são os contatos. Gente, não precisa de mais leads, você precisa de poucos leads. E você precisa de um para fazer uma venda. Então, é criar diferenciação, se relacionar, colocar a sua marca e fazer a diferença para o negócio chegar. Perfeito. E uma coisa também importante também é a paciência. Porque paciência do tempo certo para fazer o negócio. O corretor, ele é movido a muitas emoções, até mesmo para ter aquele momento da vitória, de fechar o negócio e de assinar a escritura no cartório e o dinheiro está na conta. Isso é um momento... Jogo de paciência. É um jogo de paciência. E saber que tudo isso tem de acontecer de forma natural e que isso faz parte vamos dizer, da cirurgia, como eu diria, comparando com um médico, com um dentista, perfeito, do processo cirúrgico todo
Então, também o corretor de imóveis, ele tem um processo para ele ter princípio, meio e fim. Com muito sucesso, com esse cifrão de muito dinheiro. Porque é um dinheiro suado e merecido e que eu tenho muita satisfação quando eu pago corretagem, porque eu sei que aquilo é fruto de um trabalho digno, é um trabalho que é diferenciado e que deve ser reconhecido pelo cliente, ok? Muito bom mesmo. Aristides, quero te agradecer mais uma vez por ter topado fazer esse videocast. E para a gente finalizar, você topa fazer um ping-pong? Tranquilo. Então vamos lá. Para finalizar, vamos lá com o ping-pong. Um livro. Um livro. É difícil de escolher um único livro, mas eu vou dizer para você, tem um livro que chama Sobre o Vendedor Perfeito, do Marcelo Scherto. Para mim, é o melhor livro de vendas que eu já li na minha vida. Eu não vou saber te dizer exatamente, mas vocês guardem o nome do autor, Marcelo Scherto Perfeito. Ele conta as experiências dele de vendas. Marcelo certo? Scherto. Marcelo Scherto. É o Papa do franchise no Brasil. Então, para nós que somos do franchise, é o Papa do franchise. Mas ele fala sobre vendas. Então, ele conta, quando ele entrou numa corretora, que queria comprar, ele é santista, viu? Ele queria comprar imóvel em Guarujá. Como que foi atendido? Ele conta, quando ele entrou numa loja de discos, queria comprar um DVD. Ele conta a história de quando ele foi comprar um sapato e que o sapato não cabia no pé dele. Ele conta diversas histórias de vendas de uma forma com muita alegria, com muita satisfação, mas dando uma lição de vendas. Que todos nós que respiramos vendas, que temos o sangue correndo na veia vendas, deveríamos ler. Então vai ficar aí a dica para a gente procurar Marcelo Scherto. Eu prometo a você que chegando no meu escritório, na Newton, Combinado. eu te mando o nome direitinho e me parece que ele não é impresso. Você pede através da internet, veja a modernidade, e ele chega através da internet. Legal. Uma pessoa que te inspira. Juscelino Kubitschek. Sem comentários, né? Juscelino Kubitschek de Oliveira, nosso grande Se quiser mineiro. comentar, fica à vontade. Bom, é só dizer a vocês o seguinte, que naquela época eu comecei a trabalhar em 1957, 58, ele era o presidente do Brasil e foi um exemplo para a construção de Brasília e a modernização, a chegada da indústria automobilística no Brasil, certo? É um exemplo que ficou na minha história de vida. Muito bom. Uma frase. Uma frase. É difícil da gente dizer numa frase tudo que eu penso sobre cliente, mas numa frase eu diria que a nossa vida deve ser uma constante busca da excelência. Muito bom. Chegamos ao fim do videocast, Acelera 220 Cast. Quero te agradecer mais uma vez, Aristides, pela atenção, pela disponibilidade, por vir compartilhar a sua história conosco, tão inspiradora. Temos que marcar mais um episódio, porque são várias histórias, ajudando, empreendendo e, enfim, desbravando a franquia no Brasil, além de outras partes da sua vida, inclusive da ONG, que você falou que é interessantíssimo, que eu já criei ali um link para trazer um trabalho para os captadores de imóveis, mas a gente vai fazer um trabalho num outro episódio para falar disso. Quero te desejar muito mais sucesso, muito mais prosperidade, que Deus abençoe sua vida e seus projetos. Muito obrigado a você. Eu sinto uma enorme satisfação de ter tido essa oportunidade de conversar para um público que eu admiro muito, que são
aqueles profissionais ligados a imóveis, e você me deu essa chance, e quero dizer que passei aqui por um momento de grande alegria e lembrando um pouco da minha experiência e tentando motivar as pessoas para saber que o desafio é sempre o próximo, sabe? Amanhã é um novo dia. Então, vamos com otimismo construir um Brasil cada vez melhor, vamos construir a nossa empresa cada vez melhor e deixar um exemplo para as futuras gerações, para que elas se lembrem da gente com muita satisfação e com muito orgulho. Muito obrigado pela acolhida e contem sempre com meu apoio. Amém. Gratidão. Muito obrigado. Sucesso. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio do Acelera 220 Cast. Fique ligado para o próximo episódio, onde eu trago um convidado super especial para inspirar você nessa jornada de crescimento. Beijo no coração e mais uma vez agradecer o apoio da Credipago, pioneira em garantia do aluguel sem fiador, a Loft, plataforma marketplace imobiliário, a Credihome, plataforma multibancos e ao Zap Mais, pronto para toda mudança, reinventando a experiência com portais de imóveis. Tchau, tchau.